boa noite. Se estiver me ouvindo aí, dá um toque. Você está me ouvindo que eu estou usando um fone aqui, microfone. Hoje é dia 3 de maio. Nós vamos falar hoje sobre a inveja e como a inveja ela atrapalha a nossa vida, né? Então eu faço o que? O conceito de inveja. Vamos fazer um apanhadozinho aqui sobre esse sentimento, né? Tão complicado. Ô Jennifer, boa noite, como é que você tá? Tanto tempo. A gente não tem ideia de como a inveja ela faz mal para nossa vida pessoal, emocional, profissional. Oi Cida, boa noite, Dona Jaci, Rubens, né? Então a inveja é um... Espera um pouquinho que mudou aqui a tela. Espera aí, gente, deixa eu voltar aqui. Isso. Tem hora que se enrola um pouquinho aqui. Então, como eu estava falando, a inveja é algo tão pernicioso na nossa vida que ela atrapalha profundamente as nossas relações, né? Como é que a gente lida um com o outro. Pessoal, se tiver algum probleminha de som, vocês me dão um toque, tá? Então vamos pegar assim um exemplo assim clássico, né, de inveja. Quem tem um pouquinho mais de tempo aí de vida vai se lembrar de um desenho chamado Corrida Maluca, né? Ô Dimas, tudo bem? Como é que você tá? Dona Antônia, minha mãe, Dona Cida. Vamos se lembrar desse desenho chamado Corrida... Boa noite a todos. Então na Corrida Maluca tinha um personagem, o Dick Vigarista, não sei se o pessoal aí, gosta de desenho. O que aconteceu com esse personagem? Ercília, né? Ele lutava, né, praticamente para não deixar as pessoas vencerem a corrida, os outros adversários vencerem as corridas. Ele estava sempre na frente, mas em vez de concluir a etapa, né, e ser campeão, não, ele parava para atrapalhar os outros, para que os outros não vencessem. O objetivo dele não era vencer a corrida. Boa noite, Diana. O objetivo dele era que os outros não ganhassem, né? E isso é um princípio da inveja. A inveja é um sentimento onde a alegria do invejoso, vamos dizer assim, não é ele conquistar alguma coisa, é que o outro não conquiste. O objetivo do invejoso não é ser feliz, é que o outro não seja feliz. Um outro objetivo também do invejoso, né, não é conquistar as coisas, é que o outro não conquiste. Boa noite, Diana. Tudo bem com você? Como é que tá nesses dias aí? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho, né? Como esse conceito de inveja atrapalha profundamente as nossas relações, né? O nosso dia a dia, a vida com as outras pessoas e com a gente mesmo. Então a gente precisa entender um pouquinho como é que o que é isso, né? Então, segundo o dicionário, a inveja é um substantivo feminino de uma palavra de origem latina que vem da palavra invidere, que significa não ver. Dentro dos seus significados vemos sentimento de cobiça, né, à vista da felicidade, da superioridade de outrem, sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa, né, objetos, bens, as posses que são alvos de inveja. E dentre outros sinônimos da inveja temos ciúme. O ciúme é uma forma de inveja. Oi Cristiane, como é que você está? Né? Boa noite, Tercília. Então o ciúme, emulação. Então o ciúme faz parte da inveja. Então uma pessoa ciumenta é uma pessoa invejosa. Então o conceito de inveja, né, ou inveja ou invídia é um sentimento de angústia ou mesmo de raiva perante o que o outro tem, né?
esse sentimento gera o desejo de ter exatamente o que o outro possui, seja coisas, qualidades ou pessoas. Né? Então o invejoso muitas vezes destrói até relações, amizades, para que ela seja dona, de certa forma, né, na visão dela, daquele objeto né, do outro, aquilo que ela acredita que o outro é dono. Ela também pode ser definida como um sentimento de frustração e rancor gerado perante uma vontade não realizada. Aquele que deseja as virtudes do outro é incapaz de alcançá-las, seja pela incompetência e limitação física, seja pela intelectual. Olha só quantos conceitos que a gente tem aqui sobre inveja. Ademais, a inveja pode ser considerada um sintoma em certos transtornos de personalidade. Então, a inveja também é um transtorno de personalidade. Um exemplo é o transtorno de personalidade de borderline, né? O que é o borderline? É a síndrome do saco cheio. É possível encontrar esse sentimento em pessoas que possuem o transtorno de personalidade passivo-agressivo e também em quem tem o transtorno de personalidade narcisista. O que é transtorno de personalidade narcisista? É o famoso aquele que se acha, né? Ele se acha mais bacana, mais bonito, mais tudo. Ele que se acha tudo isso daí, né? Na tradição católica, a inveja é um dos 7 pecados capitais também, né? Como a cobiça, a inveja, a vaidade, tudo isso. Por que a gente está conversando um pouquinho isso daí, né? Porque tem algumas coisas que a gente faz e que a gente pensa que é algo normal, tranquilo, mas na verdade é uma inveja, né? E isso atrapalha muito as nossas relações com os outros, igual o ciúme, né? O ciúme é um processo de inveja. Então, como é que isso se manifesta na gente? Como é que isso se processa sem que a gente perceber? Quer ver um exemplo que a gente não vê muito como inveja? Lembra aquela parábola, né? Fala isso, emulação, né? Que eu tinha falado, é um sentimento que leva o indivíduo a tentar igualar-se ou superar outro, né? É aquela pessoa competitiva demais. Os trabalhadores da última hora, daquela parábola, bom dia, Maria, tá aí uma coisa, o que você falou aqui? Uma coisa que nunca tive, mas já sofri com os outros comigo, né? Maria Campos. Vamos ver se você nunca teve, Diana, com esse exemplo que eu vou dar aqui. Então, os trabalhadores da última hora, conta a história seguinte, né? Que o dono de uma vinha foi até a praça, 6 horas da manhã, e contratou um grupo de pessoas para trabalhar na colheita da uva, prometendo para eles pagar um denário, né? Ele volta às 9, boa noite, Agnes, Mércia. Ele volta às 9 horas da manhã e contrata outro grupo para trabalhar. Retorna ao meio-dia e depois às 3 horas da tarde. No final do dia, ele pede para o encarregado que pagasse o pessoal dos primeiros para os últimos, né? E então ele foi lá e pagou exatamente a mesma quantia para aqueles que entraram às 6 e aqueles que entraram às 3 horas da tarde. Eu pergunto para vocês, qual seria a reação de vocês se uma pessoa chegasse para vocês de manhã e falasse: olha, eu vou te pagar um valor X para você trabalhar hoje na minha empresa. E enquanto você está trabalhando ali, você percebe que entra um pessoal mais tarde, outro pessoal bem depois, outro pessoal bem depois, e recebe o mesmo valor que você. Qual o sentimento que você possui? Como é que você se sente? Já fez essa pergunta? Qual é a primeira reação que aquele pessoal que entrou mais cedo? É procurar o dono da empresa e falar: olha, como é que você vai me pagar, para mim que entrei às 6, o mesmo valor para o rapaz que entrou às 3 horas da tarde, né? E o cara que entrou às 9 horas da manhã vai falar: como é que você vai pagar para mim o mesmo valor que entrou às 3 e entrou ao meio-dia? E assim por diante, né? Que sentimento é esse? Que atitude é essa? Você já pararam para pensar que atitude é essa?
Isso é uma atitude de inveja, né? Então, a pessoa, ela se acha prejudicada porque alguém que entrou depois recebeu o mesmo valor que ela. Mas acontece, quando ele foi chamado de manhã, foi contratado de manhã, ele combinou, ele acertou aquilo com a pessoa. Só que o que acontece com a gente? Eu combino alguma coisa com uma pessoa, só que em vez de preocupar em fazer aquilo que eu combinei com ela, né, e receber aquilo que eu combinei com ela, eu começo a reparar nos outros, no comportamento, na atitude, né, se o outro está trabalhando mais ou menos do que eu, se o outro está tendo mais vantagem ou menos do que eu, e se ele está recebendo a mesma coisa a menos ou a mais do que eu. Então essa parábola tem muito a ver com a inveja. E isso a gente vê muito no ambiente profissional, no ambiente de trabalho, né? Nessa parábola explica que somos todos iguais. Ela explica, na verdade, viu, Mércia? Essa questão da inveja, né? Por quê? Porque o pessoal foi reclamar com o dono da vinha, né? E outra coisa, é a mesma coisa, às vezes a gente reclama com Deus, por que fulano tem mais sorte do que você? A gente já não fez isso? Nossa, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, e para eu conseguir alguma coisa tão difícil, o outro vai lá, não faz quase nada, sabe? Está sempre na minha frente, sempre conseguindo as coisas. Isso é uma atitude de inveja. Esse comportamento é um comportamento invejoso. Eu não estou olhando o que eu estou fazendo, eu estou olhando o que o outro está ganhando. E é essa questão da inveja. A minha preocupação não é o que eu combinei com você. Minha preocupação é alguém estar sendo mais beneficiado no meu ponto de vista do que eu, né? Então nessa parábola tem muito essa questão de a gente aprender que o que é negociado não sai caro. Se eu entrei de manhã e eu combinei, cabe ao dono do local pagar o valor combinado. O a mais, isso é uma questão dele, de fora o íntimo dele. Não deveria ser da nossa alçada ficar cobrando. Então a inveja tem muito a ver com isso, né? Então, como eu falei agora há pouco, a psicanálise ela fala sobre a inveja da seguinte maneira, né? Que a inveja se diz respeito àquele que não vê a realidade, como dissemos mais acima. Muito pelo contrário, ele inventa de modo fantasioso e até delirante uma realidade pessoal dele, né? Então o invejoso, ele cria todo uma situação, um espetáculo, ele cria, sabe, ele viaja na maionese, né? Então ele vai começar a olhar um monte de situação para justificar o ódio, a raiva, a ira, o ciúme, o rancor daquela pessoa. Então a pessoa invejosa não possui visão para ver a si mesma. A sua visão está voltada para fora, para o outro, né? Ele deixa de perceber o que tem e que nesse caso o que não tem passa a possuir mais importância. O outro tem e ele não tem, né? Então tá dando para entender o que eu quero dizer com relação à inveja? Não é o que eu tenho ou o que eu deixo de ter que me importa. Me importa o que você tem. Eu quero ter o que você tem, eu quero ter o sucesso que você tem, eu quero ter a fama que você tem, eu quero ter o cabelo que você tem, eu quero ter a altura que você tem, eu quero ter o companheiro ou a companheira que você tem. Eu começo a cobiçar, né, aquilo que é do outro, né? Bom dia, Maria, graças, tudo bem? Então eu começo a cobiçar o do outro, a desejar o do outro, a querer o do outro, independente se eu tiver até algo melhor do que ele. O meu objetivo é não ver você feliz, né? A pessoa invejosa, né, ela não tem uma visão para ver a si mesmo, né? A sua visão está sempre voltada para fora do outro, né? Nesse contexto, deixa-se o que o outro tem. Além disso, né, quem tem inveja não admite a sua falta e muitas vezes age de acordo com sua cobiça e de modo externo. Mais profundamente, o invejoso quer ser o outro. Como o sentimento é instintivo, se assemelha muito à fome. O indivíduo tem fome do outro, né? Então, ou seja, ele faz de tudo para destruir para destruir o outro.
Olha só como a inveja é complicada. Dentro de um ambiente profissional, de relacionamento, de convívio, o invejoso ele vai criar todas as situações, todo um jeito de acabar, né, com o sucesso, com a fama, com a alegria do outro. O objetivo dela não vamos dizer assim, superar o outro. O objetivo dela é destruir o outro, né? Não permitir que o outro usufrua algum tipo de benefício. Então a gente vai ver muito assim, com pessoas próximas, quando a gente está num relacionamento bacana e fala que está legal, que está muito confortável, a pessoa invejosa ela começa a criar situações, né, para destruir a sua relação. E isso vem também muito junto com o ciúme. Às vezes eu tenho uma relação boa, mas eu tenho um ciúme exagerado da outra pessoa, né? Eu não me sinto merecedor daquela pessoa, então eu quero possuí-la. Ela se torna minha, né? Ela se torna meu objeto pessoal. E se tirar de mim, tem briga, tem confusão, pode ter até morte. Canibalismo, né? Olha só onde a inveja pode chegar. Em alguns casos, é possível valer-se do conceito de canibalismo para caracterizar o invejoso. Quando alguém tem fome do outro e consegue o que ele tem, pensa que o seu poder passará e lhe há de pertencer. Isso ocorre em algumas culturas primitivas. Na impossibilidade de comer o outro vivo, vamos dizer assim, o invejoso destrói o objeto invejado com suas próprias mãos. Ele faz tramando, caluniando, tecendo uma teia de mentiras para que outras pessoas sintam por ele compreensão. Até mesmo promove a cumplicidade de modo a conseguir que outras pessoas fiquem contra a figura invejada. Ele deixa de enxergar os valores que tem, né, para ver o dos outros por inveja, né? Sempre achei essa parábola dos trabalhadores da última hora estava ligada a questões de não sentirmos injustiçados, né? Com relação aos outros. Afinal, a lógica de tudo é fazer a nossa parte. Sim, né, eu vou pegar aqui o que a Cristiane e o Dimas falou. Dimas, com relação aos valores, o invejoso, na verdade, ele não tem valores, né? Ele não tem valores morais, ele tem um objetivo, ele quer conquistar alguma coisa, né? Ele quer destruir alguma coisa. Para isso ele faz o que tiver que ser feito, né? E essa questão de fazer a nossa parte, o invejoso, ele não faz a parte dele e ainda fica olhando o que o outro faz, né, para falar mal do outro. É muito comum, né? A gente vê isso muito em ambiente profissional, no dia a dia, dentro de casa, entre irmãos, entre parentes, é muito essa questão da inveja. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a inveja, né, ela é destruidora da luz, ela destrói a vida da gente. E muitas vezes a gente acaba sendo envolvido por essa pessoa ciumenta e invejosa, né? Quando olhamos as obras de Shakespeare, vou pegar um exemplo, né, temos a história de Lago e Otelo. Esse contexto, né, Otelo é aquele da caveirinha na mão, né? Nesse contexto, assistimos a inveja causando a destruição e a morte através da intriga. Otelo, personagem principal, né, em O Muro de Veneza, peça escrita em 1603, é uma peça que promove Cássio a tenente. Seu suboficial Lago sente-se traído, já que desejava ter sido o funcionário promovido. Gente, como isso é comum, né? A gente está esperando que alguma coisa aconteça, e aí o outro consegue uma promoção, consegue um destaque, a gente fica muito revoltado. Era para ser eu, como é que era para ser ele? E começa a criar toda uma situação, porque também não vê nem as qualidades do outro, não vê o esforço do outro. Na verdade, ele quer ser o alvo das atenções, né? O mais triste de pessoas invejosas é que elas podem ter tudo e nunca são satisfeitas. Exatamente, Cristiano. O grande problema da inveja
o invejoso não é ter o que ele tem. Igual eu falei antes. O problema do invejoso, ele quer que você não tenha o que você tem. Então ele não valoriza o que ele tem e quer destruir o que você tem, né? A alegria dele é ver você mal na situação. Por isso que é uma questão patológica, por isso que é uma questão, né, de saúde mental isso daí, né? O invejoso ele é um ser perigoso. No entanto, ele não parou para refletir na razão pela qual o outro veio a ser promovido e não ele, né? Não observou sua falta e foi fazer justiça pelo caminho institucional. Nossa, complicado isso. O que é usual de muita gente. A partir daí, o seu ódio por Otelo e por Cássio começou a semear discórdia entre o casal Otelo, né, e Desdémona. Respondendo para Cristiano Vieira, tristemente lamentável. Então, o que acontece muito, né, nessas relações com pessoas invejosas é justamente o fato delas, através de algumas artimanhas, de algum subterfúgio, como elas provocam destruição na vida da gente. Como é que elas conseguem, muitas vezes, observando os nossos pontos fracos, e veja bem, ela vai agir aonde? Nos pontos fracos que nós temos, né? Então, eu preciso fazer uma autoanálise, compreender aonde é que estão os pontos fracos, porque é aí que o invejoso vai me pegar, e é aí também que o ciumento vai me pegar. Às vezes é a minha vaidade, às vezes é a minha inconstância, às vezes alguma fraqueza pessoal minha, é aí que ele vai atacar, né? Então, voltando à essência da inveja, né? Ao se deixar levar pela inveja, uma pessoa volta a um estado primário do ego, né? Dessa forma, ela é dirigida somente por instintos, algo que aprendemos a controlar com o tempo. Embora a pessoa tente criar justificativas racionais para suas atitudes, na verdade, não existe razão para esse comportamento. O que existe é de fato uma pendência para a irracionalidade, isto é, instintivamente se traduz no comportamento primário de que pode levar alguém à insanidade. Então, a inveja e o ciúme pode ser um sinônimo, né, de um aviso de uma insanidade, de algum problema mais sério que essa pessoa está vivenciando. Seria interessante uma pessoa que tem esse tipo... O problema do invejoso é que ele não se enxerga como invejoso, né? Todo mundo é invejoso, menos ele, né? Todo mundo persegue todo mundo, menos ele. Então ele é meio dissimulado, né? Ele não, dificilmente ele vai aceitar que ele é invejoso. O problema é que ele pode provocar grandes transtornos, né? Grandes problemas. Qual a diferença entre os primeiros e os últimos? Você está falando da parábola, Mércia? Confirma para mim o que você está perguntando. Se for a questão da parábola que eu estava te falando, não é que há diferença entre os primeiros e os últimos, mas agora se coloca na posição do dono da plantação de vinho, né? Da vinha. A plantação é dele, ele negociou algo com você, ele não está fazendo distinção entre um e o outro, mas ele está apenas agindo dentro do ponto de vista dele. Então, se ele, como dono do local, né, dono de dinheiro dele, se ele acha por bem, né, se ele acredita por bem, que mesmo a pessoa que trabalhou 1 hora, ele merece receber aquele valor, ele vai e paga, né? Ele não condicionou o pagamento para o pessoal da primeira hora por hora trabalhada. Tipo, por exemplo, olha, eu vou te pagar por 12 horas de serviço, sei lá, vamos pegar R$1 por hora. Então, no final de 12 horas, você receberia R$12. Um exemplo. Aí, ele fez um critério. O critério mas não foi isso que ele fez. Ele falou, ó, eu vou te pagar pelo dia que você vai trabalhar comigo, pelas horas que você vai trabalhar comigo, R$12. Com os outros, ele achou por bem pagar. Mas não é porque ele estava achando que você é melhor ou pior. É uma questão dele achar, é dele o local. E aí que está o problema. O invejoso não entende
E o ciúme é a mesma coisa do ciumento. Se você está se relacionando com uma pessoa, né? E essa pessoa chega para você e fala assim, olha, eu não quero mais ficar com você, eu vou para outro local. Não é o direito daquela pessoa escolher com quem ela vai ficar? É direito dela, da escolha. Como é que ela vai lidar? Agora, o problema é quando você não aceita a escolha do outro, o ponto de vista do outro, como o outro enxerga, como o outro vê, né? E é esse o grande problema, a gente não aceita como o outro vê. Então você quer ser tratado melhor do que o outro, né? Então se o outro trabalhou 3 horas ganhando um denário, eu vou querer ganhar 6, 7, né? E não é esse o objetivo da parábola. A parábola, ela pega justamente a questão da inveja, né? E a questão de a gente aprender a fazer a nossa parte, né? Conheço uma pessoa que é trans e não aceita que ninguém fale que ela é trans. E não consegue manter amizade com mulheres, né? Tem com amigos homens, mas mulheres e tal. Exato, quer tal. Então, Zineide, essa questão aqui, né? Ela já entraria na questão de a pessoa precisaria procurar um psicólogo para lidar melhor com essa transição entre os gêneros que ela tem. Talvez ela ainda não esteja aceitando muito bem a situação que ela está vivendo, né? Então o que acontece? Muita gente fica com raiva, mas precisa entender que ela está no processo de transição ainda. Aí precisa de uma avaliação psicológica, saber o que está acontecendo, entender o processo dela, tudo isso, para entender o porquê que ela age desse jeito. Boa noite, Kelly, tudo bem? Tá entendendo? Então, a gente fazer juízo de valor de uma pessoa pelas atitudes, pelo comportamento dela, de forma externa, é muito complicado se eu não conheço o interior dela, se eu não conheço os dramas pessoais e como que ela enxerga o mundo, né? Então são coisas que a gente precisa entender melhor isso, né? Aí, vamos falar um pouquinho também sobre a inveja e o ego na infância, né? Quem tem filho deve entender bem isso daí, né? Para a psicanalista Melanie Klein, a origem da inveja é percebida já na primeira infância, ou fase pré-objetal, né? Isso porque a criança... Boa noite, Ludinha. Isso porque a criança não é capaz de distinguir-se do mundo que a circunda. Assim, encontra-se na fase anobjetal, ou de narcisismo primário. O que é isso? Ela se sente o centro do universo, né? O centro do mundo. Tudo é para ela, né? Tudo tem que ser para ela. Então, porque ela não entende ainda, né, o mundo como um todo. Ao longo do desenvolvimento do bebê, né, em uma situação ideal, o sujeito, ao invés de invejar, aprende a admirar. Assim ele se encantará com as diferenças e de modo a apreciá-las no outro. Sua curiosidade e êxtase diante do novo, da descoberta, ocorre de maneira alegre e livre do medo da perda. Mestre, temos que entender e compreender o outro, sim. Por que eu estou falando da criança? Porque acontece o seguinte, muitas vezes a criança ela vem num meio social onde a inveja predomina, né? Onde a inveja, a maledicência e outros tipos de comportamento predominam. Então ela vai ver sempre a mãe ou o pai, né, falando coisas assim: você viu fulano? Ele não trabalha e ganha as coisas, eu me esforço e não consigo nada. Então ele vai criando na criança também essa visão de inveja, de estar mais preocupado com a vida do outro, com o que o outro faz, do jeito que o outro age, do que propriamente com ele. Gente, eu vou dizer uma coisa: a inveja é um negócio tão sério que destrói a pessoa por dentro e ela nem percebe, né? É uma situação muito complicada, porque a pessoa vai se autodestruindo e nem sabe como é que isso aonde ela vai chegar com isso. No caso de relacionamentos, entra também o sentimento de posse e o sentimento de inveja, que acaba recaindo sobre as pessoas que venham a se relacionar com ela, né? Com aquele que foi embora. Sim, isso é o sentimento de posse, o ciúme, inveja,
né? Não quer ver o outro feliz, quer destruir um monte de ela se sente dona do outro. Isso é muito comum em relacionamento, sabe? É muito comum mesmo. O pior é quando isso se torna leva a questões de agressão física, né? A gente fala muito da agressão de casais, e realmente é uma verdade, porque quando o outro se sente dono do outro, ele vê o outro não como ser humano, mas como objeto, né? Ou como objeto, ou até mesmo como seu animalzinho de estimação. Então a gente precisa tomar cuidado também nas relações com os sinais que essas pessoas dão, né? E normalmente elas vão atacar pessoas que estão passando um período emocional de fragilidade. Como eu falei agora há pouco, né? Elas vão pegar as nossas fraquezas e atuar na nossa fraqueza. Então, se você não prestar atenção no que está acontecendo com você, você pode entrar numa relação tóxica, violenta e agressiva. Por quê? Porque aquela pessoa vem de mansinho, percebe qual é o seu estado emocional e aí faz a festa, né? E, infelizmente, acaba acontecendo isso. Então, como eu estava falando, né? Ao longo do tempo, né? Ao longo do desenvolvimento da criança, né? A situação ideal do sujeito, ao invés de invejar, é aprender a admirar. Então a gente tem que aprender a admirar as pessoas. Então quando alguém ganha alguma coisa, alguém ter sucesso em alguma coisa, principalmente quem é pai e mãe, ensinar o filho a admirar e não ficar apontando falhas, erros, para que aquela criança sinta inveja, despeito, né, da outra pessoa. E no caso do homem, na relação homem-mulher, de parceiro e parceira, é você olhar para o outro e quando o teu companheiro, a tua companheira, ela cresce, ela progride, em vez de você se sentir mal, se sentir diminuído, valorizar, nossa, olha só como essa pessoa está crescendo, olha como ela está evoluindo, e sentir orgulho de que seu companheiro ou sua companheira está crescendo, está evoluindo, né? Então o sentimento de admiração, não sentimento de inveja. Muitas relações acabam por a pessoa por inveja. Ela não aceita o sucesso do companheiro ou da companheira, quer destruí-lo, quer acabar com ele, né? E muitas vezes acaba criando um inferno em casa ou na própria relação. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né, da forma com que a gente se relaciona com as pessoas, né? Enfim, a inveja é algo que nos aprisiona, né? Se olharmos só para o outro, deixamos de lutar pelo que queremos. É preciso entender em que nível a nossa infância interfere na nossa vida adulta, além de analisar e trabalhar isso. Uma maneira de conquistar o autoconhecimento é por meio, né, de você fazer terapia, autoanálise, psicanálise. Você precisa procurar se conhecer, né? Precisa procurar o autoconhecimento, precisa procurar fatores que te levem a mudar o teu comportamento e a tua origem. Dando para perceber como a inveja é um negócio complicadíssimo, né? Como ela destrói assim de uma maneira profunda as relações das pessoas, né? Sabe, aquela pessoa que ela nunca consegue falar bem de ninguém, ela nunca consegue ver o lado positivo de ninguém, ela está sempre arquitetando alguma coisa negativa. Vamos pegar você lembra da Branca de Neve e os Sete Anões, né? A madraça da Branca de Neve era uma mulher bonita, era uma mulher elegante, tudo, mas ela morria de inveja da Branca de Neve. Ou seja, não bastava ela também ser uma mulher bonita. Ela não queria que a Branca de Neve fosse tão bela quanto ela. Então a grande inveja da bruxa, né, da madrasta, é o fato dela não querer que aquela menina, bem mais jovem, tivesse a beleza e fosse mais bela do que ela. Então ela não queria perder, não era deixar de ser rainha, ela não queria deixar de ser a mais bela do reino. E tem muita gente que tem esse tipo de comportamento, quer ser o melhor no futebol, o melhor no esporte, o melhor em tudo, né? E a gente não pode ser o melhor em tudo. Tem uma frase grega antiga, né? De um filósofo grego, o Antístenes, que diz o seguinte: a inveja consome o invejoso
como a ferrugem o ferro. Então essa inveja que a pessoa tem, esse ciúme que a pessoa tem, ele vai destruindo a pessoa por dentro, ela vai acabando com a pessoa por dentro, né? E a gente começa, só ela que não percebe, né? Mas as pessoas percebem a pessoa invejosa, o comportamento, a atitude dela. E uma das características da pessoa invejosa, né, é que ela vive de aparência, gasta até o que não tem para manter um padrão de vida acima das suas condições, busca impressionar os outros com uma imagem de pessoa bem-sucedida, acaba pagando um preço muito alto por isso, né? Tendo noites mal dormidas e sendo torturada pela sombra das suas dívidas. Ela não olha a vida com otimismo, não reconhece as oportunidades que lhe são apresentadas como possibilidade de transformação. Uma das características mais comuns da pessoa da inveja, né? O desejo manifestado dentro de nós de possuir algo que vemos, ou alguém, ou propriedade de alguém, né? Quando a pessoa não sossega enquanto não consegue algo que alguém tem, né? Como um bom emprego, um carro, cônjuge, né? A outra coisa que é a característica da inveja, né? Crítica a alguém que pouco faz ou muito possui, comparando a sua posição com os outros sacrifícios que a vida nos apresenta, né? Quando temos uma espécie de crítica incessante e constantes alfinetadas. Você falou alguma coisa aqui, Cristiano? Nosso relacionamento entra também... Deixa eu pegar aqui, né? Nosso relacionamento entra em sentimentos de inveja, né? Recaindo, sim. E fala aqui, né? Quando temos uma espécie de crítica incessante, né? Ou constante e alfinetadas, quando a pessoa não consegue ver nada a elogiar ou valorizar em outro indivíduo, mas só acha dúvidas, bem, estava bom, mas, né? E encontra sempre alguma razão para duvidar da outra pessoa, né? Outra coisa característica da pessoa invejosa: estados de depressão, causando tristeza, sofrimento, inconformação e revolta com a própria sorte, sentimento de ressentimento quando alguém está à sua frente. Então o invejoso também tem grande possibilidade de se tornar uma pessoa depressiva. Uma outra característica, né? Sentimento penetrante e corrosivo que emitimos quando assim olhamos para outrem, nos deixando entregues aos ódios infundados por deterem o que ambicionamos, né? Pessoas que vivem praguejando os outros. Sabe aquele negócio que vive falando mal dos outros, jogando praga nos outros? Essa pessoa tem problema de inveja. E, né, o resultado de apego, né, ainda presente em nós, né? Os valores transitórios da existência, tais como posição social, objeto de uso pessoal, bens materiais, recursos financeiros, né? Então, quando uma pessoa vive envolvida com fofocas, desmerecendo as conquistas alheias, tudo isso daí são características de pessoas com inveja, né? Com esse problema da inveja, né? Alguém aí né, viu algum perfil que tem a ver com você, né? Eu vi alguns, né? Nós não temos inveja. Olha, eu sinceramente tem algumas coisas assim que eu acho que eu já tive mais inveja do que eu tenho hoje, né? Porque a gente, querendo ou não, em alguns momentos, vou falar assim, eu não cheguei a esse grau de nobreza e de evolução espiritual tão grande para não sentir um pouquinho de inveja. Por que eu tô falando isso? Porque tem umas pessoas que falam um negócio que eu acho horrível. É uma inveja branca. Já viram isso? Eu tenho uma inveja branca. Como se isso fosse uma coisa de qualidade. Não, gente, inveja é inveja, não tem cor. Inveja é inveja. Não tem papo de inveja branca. Tem uma inveja branca. Não, tu é invejoso, não quer admitir que é invejoso. Então não existe inveja branca, existe inveja, né? Existe ciúme, existe apego. Então nesse ponto, né, ciúme eu não tenho, mas algumas coisas a gente tem um certo apego, né? E também quando você não tem muito apego também, as pessoas acham estranho.
Então a gente precisa analisar um pouquinho, né? Qual é o nosso nível de inveja, nosso nível de ciúme, os nossos apegos. Eu preciso estar sempre procurando entender como é que eu tô vivendo, né? Por exemplo, desde que eu comecei a fazer terapia, né, porque como eu falei, quando a gente lida muito com muita gente, conversa com as pessoas, sempre fica um pouco do outro em você, não tem como, né? E você precisa, de período em período, né, fazer uma análise de como é que você está, para não deixar esse monte de gente, né, lotear o teu eu interior. Então você precisa procurar auxílio, precisa procurar terapia e tudo para poder ver como é que você está. Então eu percebo, eu já, desde que eu comecei o processo de terapia, comecei a ver coisas em mim assim que, mesmo trabalhando, mesmo falando com as pessoas, eu não tinha noção, né? Então é bom a gente, mesmo quando a gente trabalha com as pessoas, a gente precisa procurar alguém para a gente conversar, para analisar, para ver como é que tá, para que a gente, né, não fique achando que a gente está impune, né, imune a esse tipo, um monte de situação. Não, a gente está, com qualquer outra pessoa, correndo o risco de ter um tipo de problema nessas questões emocionais, de relacionamento e convívio. Eu observei muito, né, desde que começou esse período de isolamento, nossa, a quantidade eu vi coisas assim em mim que eu não, que esse isolamento trouxe, que eu não tinha noção que eu tinha, né? E foi graças a esse processo terapêutico de eu não ter parado que eu consegui trabalhar essas situações, né? Por quê? Porque o processo de isolamento, da forma que está sendo feito, te leva, né? Te leva a refletir e ver coisas que você na rotina diária você não percebe, né? Então é muito importante a gente fazer isso daí. A inveja, né? Eu faço o possível para controlar. Ciúmes e apego, ainda estou em análise crítico, né? Então, Cristiano, a gente precisa fazer algumas perguntas, né? Principalmente com relação a ciúme e apego. Perguntar, por que isso é importante para mim? Se eu não tiver mais isso, esse objeto, essa situação, qual a diferença que vai fazer na minha vida? Será que eu estou segurando, me apegando a isso, para não dar possibilidades de eu conseguir coisas melhores, de que coisas melhores entrem na minha vida, né? Minha esposa está de olho na sua cozinha, mas é inveja. Isso é coisa, né? Faz parte do processo, né? Né, Dimas? Mas voltando a essa questão que a Cristiane colocou, né? Que é bom a gente refletir um pouco. Eu tenho que perguntar algumas coisas, eu tenho que refletir, né? Igual, por exemplo, essa questão da própria cozinha, né? Então tem coisas que despertam a atenção da gente. Mas a questão eu preciso perguntar, né? Por que isso é importante? Por que isso me chamou a atenção? Né? Porque às vezes é uma vontade que eu tenho, um desejo. Não é, nem tudo também é inveja. Eu posso achar alguma coisa bonita, né? E por que eu não posso comprar? Por que eu não posso ter? Né? É uma outra coisa. Mas eu não estou querendo tirar o seu. Eu não estou querendo ter o que é seu. Eu quero ter, né? Eu acho que eu tenho condição de ter alguma coisa bonita como a sua, de boa qualidade. Por que eu não posso ter? Né? Não se preocupa não, Dimas, tranquilo. Então eu preciso fazer algumas análises. Por exemplo, né? Gente, eu queria muito poder, por exemplo, ter uma Ferrari vermelha, né? 0 km na minha garagem. É uma inveja de quem tem? Não, né? Mas é um objeto de desejo que, para eu conseguir, eu teria que trabalhar, ganhar muito dinheiro, fazer um monte de coisa, e pode ser também uma mola propulsora para o meu crescimento. O problema da inveja é quando a minha preocupação não é ter o objeto, é conquistar o objeto, mas é fazer você sofrer. Por exemplo, eu quero ter alguma coisa daquela pessoa. Na verdade, eu quero tirar o que ela tem. Não é ter o que ela tem. Eu quero tirar o que ela tem para que ela sofra com a perda. Essa é uma característica da inveja, né? E do ciúme é não deixar que aquela pessoa
que vive comigo seja feliz. Eu prefiro que ela sofra do meu lado do que seja feliz do lado de outra pessoa. Isso é uma situação patológica, né? Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso, né? Vamos ver o que mais a gente pode colocar, né? Então eu preciso entender como é que isso tudo funciona dentro de mim, né? Igual eu falei, a gente precisa fazer análise. Ciúme, apego, inveja, isso faz parte do processo humano, né? Agora, o que não pode é deixar as coisas caminharem sem a gente procurar entender o que está acontecendo com a gente, né? Eu preciso entender o que está acontecendo comigo, né? E como é que eu posso tratar isso. Tá dando para entender qual que é o objetivo? Então o objetivo não é ser perfeito. O objetivo é entender as minhas imperfeições, né? Tem um provérbio bíblico que diz o seguinte, né? O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos, né? Então, desde aquela época existe isso. Então são coisas que a gente precisa aprender a lidar. Então a inveja é uma situação que ela traz muitos danos para a gente, né? A inveja nasce de um coração mau, torna-se um vício e dela pode originar-se muitos outros males. São coisas que são conceitos que a gente vai entendendo sobre a questão da inveja. Agora vamos dizer assim, como é que a gente... Gente, olha, eu vou ensinar uma coisinha para vocês, né? A gente precisa aprender a fazer mais perguntas. Como assim? Quando eu sinto alguma coisa, eu vivencio alguma coisa, eu tenho que fazer algumas perguntas para mim. Perguntas básicas tipo: por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou assim? Mas será que alguém não entende que esse sentimento é chaga e que pode destruir a si mesmo? Dimas, a pessoa que sofre de inveja não tem essa noção, né? Abel e Caim é um exemplo bem claro da inveja. Sim, Cristiano, é bem claro, né? Ou seja, essa questão já existe biblicamente há muito tempo. Mas como o Dimas colocou, a pessoa que tem inveja, a pessoa ciumenta, ela não vê o dano que ela produz, né? Normalmente ela não tem noção dos danos e do prejuízo que ela causa a si própria e aos outros. Por isso que é uma questão, assim, muitas vezes de saúde mental mesmo, né? É um comportamento patológico e precisa de tratamento, né? Existem alguns grupos, né, que até tratam pessoas que têm problema de excesso de ciúme e de outras situações, mas que precisam ser tratadas, né? Precisam ter um processo de tratamento. A gente precisa entender que essas pessoas têm problema, é uma doença, né? É uma doença de comportamento, é uma doença de caráter, é uma doença social e que precisa de tratamento, senão ela vai provocar muitos danos, né? Essa questão de Abel e Caim, né? Isso é um exemplo, né? De como... se a gente pegar também, né? Porque pega a questão do Jardim do Éden, né? O que a cobra sentiu de Adão e Eva? Sentiu inveja, né? Então ela estava no mesmo jardim, né? No Jardim do Éden, estava feliz lá na sua arvorezinha, estava lá tudo bonitinho, mas ela sentiu inveja de quem? De Adão e Eva. O que ela fez então? Ela aproveitou uma falha de Eva, né? Que era o quê? Que era a curiosidade, né? Vai lá, pega aquele fruto. Por que você não vai pegar? E é muito isso que o invejoso faz. Ela foi lá, comeu o fruto, foram expulsos do paraíso, mas a cobra continuou lá no paraíso, né? Pelo menos é o que ninguém sabe o que aconteceu com a cobra, mas a princípio ela ficou no paraíso. Mas Adão, né, e Eva saíram. Isso acontece muito em empresa, quando uma pessoa começa ele começa a colocar na tua cabeça, você tem que tomar algumas atitudes que são equivocadas ou são erradas, né? Agir de maneira errada. Vai lá, ninguém tá vendo, pega aquilo que ninguém tá vendo, leva embora que ninguém tá vendo.
E aí, quando você... Não, se todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer também? Vai lá e faz. E aí te pega, você perde emprego e ele fica olhando para tua cara, dando risada. O invejoso também, ele consegue criar situações complicadas, né? É aquela amiga tão legal, tão bacana, né? Que um belo dia consegue acabar com o teu casamento e você perde o marido, perde a família e ela passa do teu lado abraçado com o teu ex-esposo. Né? O que ela queria, na verdade, era a tua vida. Ela queria o teu esposo, ela queria a tua casa, ela queria tudo seu. E ela começa fazendo isso. E quando a gente não está preparado emocionalmente, quando a gente não está equilibrado emocionalmente, aí as coisas, sabe, acabam destruindo as nossas vidas e a coisa fica muito complicada. Né? Alguma pergunta antes da gente encerrar? Gente, então é isso que eu queria passar um pouquinho para vocês, essa reflexão sobre a inveja, né? E sobre como a gente pode identificar esses sintomas, vamos dizer assim, e como a gente pode se prevenir da inveja. A melhor forma de se prevenir da inveja é usar o bom senso. Quando alguém chegar para você oferecendo coisas, inventando histórias, eu tenho um comportamento, quem me conhece, eu já falei isso várias vezes, eu faço isso. Não, vamos dizer assim, é meio complicado, mas funciona. Então se alguém chegar para mim e falar, olha, vamos pegar o exemplo aqui, Cristiane que está aqui. Se falar assim para mim, né, tem a Cristiane e tem aqui o Dimas. Se o Dimas chegar para mim e falar assim, Dimas, é só um exemplo, tá? Fala, olha, o Edilson, a Cristiane falou isso de você. Falou? Falou. Normalmente, o que vai acontecer? Eu vou ficar com raiva da Cristiane, não vou perguntar nada pra ela e vou ficar com raiva dela. Não é isso que se faz? Eu faço o seguinte, eu chamo o Dimas, Dimas, vem comigo. O que foi? Cristiane, vem aqui. Cristiane, o Dimas falou que você tá falando mal de mim. Eu deixo os dois conversando e saio fora da briga. Eu faço bem isso. Né? É um negócio meio maluco. Não, mas não, você não falou? Conversa com ela. Você acerta os dois. Eu não me envolvo em conversas, entendeu? Então se alguém falar pra mim, olha, fulano falou, Beltrano falou, eu chamo os dois, conversem vocês, né? Eu não fico na conversa, eu deixo os dois se conversarem, né? Acredito que esses níveis controlados de ciúme. Às vezes necessidade de proteger, cuidar, ou ciúme, são pessoas que amam. Cristiane, ciúme, não existe níveis controláveis de ciúme. A melhor forma de você proteger quem você ama é confiando na pessoa, né? É confiando, né? Quem ama realmente confia. Se a pessoa realmente gosta de você, quer ficar perto de você, ela vai ficar. Se ela não quiser, ela vai embora, né? Não tem como. O negócio é por tudo, né? Em pratos limpos. Sim, né? O grande problema nosso, e você pode ter a Mércia aqui, o grande problema nosso é que a gente ouve as coisas e a gente quer brigar, discutir ou esconder. Não resolve, né? Se alguém falou alguma coisa, se alguém criou alguma coisa, senta, vamos conversar e colocar as claras. Você não disse tal coisa, você não falou tal coisa, vamos resolver isso, né? Sabe, se você não confiar naquela pessoa, se você ama uma pessoa e ela fala algo pra você e você fica desconfiado, você não ama essa pessoa. No amor não cabe desconfiança. No amor não cabe desconfiança. Se eu começar a desconfiar da pessoa que eu digo que eu amo, eu vou começar a desconfiar do amor que eu tenho por ela. Então, pense bem nisso, né? Não, Mércia, se é difícil identificar a pessoa com inveja, muito pelo contrário, né? O invejoso tem uma melancia no pescoço, né? A gente só não enxerga se não quiser, né? A pessoa, você quer ver né? O diálogo é o melhor caminho, com certeza. Você quer ver uma coisa do invejoso? É aquela pessoa que toda hora que chega pra você, ela vem falar mal de alguém. Você não conhece nada dela, mas de todo mundo que ela convive, ela fala mal.
né? Ela fala mal da roupa da fulana, ela fala mal do carro do Beltrano, ela fala mal do filho do Beltrano, ela fala da vida do outro, ela fala de todo mundo, menos dela. E nunca fala bem de ninguém, né? Então, esse tipo de pessoa é batata, né? Aquela pessoa que, sabe, ela tá sempre se esgueirando igual um rato, né? Ela tá sempre escondido, tá sempre curioso. E uma coisa, né? O invejoso é uma pessoa desconfiada, porque como ela faz o mal com os outros, ela também acredita que fazem o mal com ela. Então, é uma pessoa desconfiada, é uma pessoa com medo, é uma pessoa que ela reage mais do que age. Então, normalmente é uma pessoa agressiva, né? Então, tudo isso Boa noite, Marineide. A gente precisa tomar cuidado, né? Prestar atenção nesse tipo de comportamento, de atitude dessas pessoas, né? Então, não é difícil nem um pouquinho da gente entender de encontrar uma pessoa que é invejosa, ciumenta, manipuladora. Não é difícil, basta a gente estar atento, né? E como eu disse para a Cristiane, né? Se você é uma pessoa e começa a desconfiar dela e sentir ciúme dela, é melhor você reavaliar a tua relação com essa pessoa. Se é uma relação realmente de boa noite, Marineide, né? Se é realmente uma relação de amor, de afeto, né? Ou uma relação de posse, uma relação física, porque pode ser também, de repente você tem uma relação muito mais física do que amorosa com a pessoa, né? Então são coisas que a gente precisa sempre avaliar. Por isso que eu sempre falo para sempre que tiver alguma dúvida, alguma coisa, pega um papelzinho, um lápis, caneta que você tiver e começa a fazer algumas perguntas para você mesmo, né? Como é que está essa relação? Estou feliz com essa relação? Essa relação está fazendo bem para mim? Eu estou sendo feliz nessa relação, né? Tem uma relação que diz assim, né, que quando Pedro fala de Paulo, né, conheço mais de Paulo que de Pedro. É bem por aí mesmo, né? Ô Nana, tudo bem com você? Então eu preciso sempre fazer um inventário das minhas relações, sabe? Boa noite, Arsênia. Essa relação, a famosa DR, né? Discutir relação. Se você utilizar isso de uma maneira bacana, até funciona. Muito interessante sua colocação sobre a inveja, né? A pessoa fala sempre da vida dos outros e pouco dela. Exatamente, né? O invejoso, porque ele não tem vida. O invejoso, ele não tem vida. A vida do invejoso é a vida do outro, porque é o objeto de cobiça, o objeto de desejo é a vida do outro. É o objeto do outro que o outro tem. Então ele não vai ter nada para falar dele, porque ele nem se conhecer, ele se conhece, né, Agnes? Então são coisas que a gente precisa sempre observar bem, né? Pessoal, gostaram da conversa, né? Falar de inveja, né? Eu vou agora eu vou fazer 2 cursos nos próximos dias no SECAD, que é um órgão sobre psicanálise, né? Isso daí. E vou fazer também com outro curso de distância também com um psicólogo de São Paulo. Vai ser mais uma semana. Então eu vou pegar falando sobre síndrome do pânico, depressão, síndrome de Burnout e outras coisas. Então eu vou pegar muito desse material aí, desses 2 cursos que eu vou fazer, pra gente conversar, né? Para trazer para vocês assim outros posicionamentos, outras visões, não é isso? Para a gente poder melhorar o nosso convívio, as nossas relações, tudo isso, né? E como eu disse também, gente, olha, eu vou passar para vocês assim, uma inspiração que eu tive agora há pouco. A gente fez as preces hoje às 18h30 e depois às 19h30, e a gente conversou um pouquinho sobre a questão aí do isolamento, né? A gente sempre conversa sobre algumas pessoas que a gente conhece que tiveram ou estão passando por problema do Covid, né? E aí eu tava refletindo um pouquinho, né? Me deu uma certa tristeza assim de ver a situação toda. E aí eu, refletindo um pouquinho, veio uma inspiração
e eu vou passar essa inspiração que veio para vocês, né? No caso nosso, do nosso país aqui, fora a questão da doença também, nós estamos vivendo um período onde as coisas, as pessoas estão de saco cheio de um monte de coisa, né? E quando as pessoas começam a ficar de saco cheio, nervosas, elas começam a se tornar irracionais. E nós estamos passando um período muito crítico, não só na relação, não só na relação da doença, da saúde e do isolamento, mas dos conflitos de opiniões. Nós estamos vivendo um momento muito crítico, né? Tudo ao mesmo tempo. E isso, por incrível que pareça, essa confusão toda vai fazer com que nós, como povo, como nação, né, como moradores do país, a gente amadureça mais, né, com uma visão mais social do nosso próprio país, nos tornarmos mais responsáveis pelo bem-estar do local que a gente vive, né? Então a gente precisa aprender, e esse momento político, esse momento econômico, esse momento de saúde, olha só, tá pegando em tudo aquilo que a gente normalmente não presta atenção, que é a política, economia e saúde, né? E o nosso próprio bem-estar. Então a gente está vivendo um momento diferente. E a melhor forma para a gente lidar agora é a gente procurar a união de pensamentos positivos, de ações positivas, de auxiliar um ao outro a enfrentar essa dificuldade, auxiliar um ao outro nas suas dores, nas suas angústias. A gente tem que aproveitar esse momento para realmente fazer do nosso país e da gente também pessoas melhores. E acreditar através do trabalho, através do nosso empenho em fazer um país melhor, né? Uma sociedade melhor, uma relação melhor. Como? Fazendo o que a gente está fazendo aqui agora, no autoconhecimento, respeito, integridade, amor ao próximo, fraternidade, caridade, né? Compreensão. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida muito melhor daqui para frente, né? Então, vamos ter um início de semana, uma semana que eu acredito novamente, eu falei como falei semana passada e vou falar essa, vai ser uma semana maravilhosa, nós vamos ter notícias maravilhosas, muitas coisas boas vão acontecer. As coisas ruins vão acontecer? Vão, mas essa semana vamos olhar mais para as coisas positivas, para as coisas alegres, para as coisas felizes, né? Vamos olhar o narciso, né? Nas nossas vidas, olhar as coisas bonitas da nossa vida, porque a gente precisa, né? Então fiquem com Deus, tenham uma noite maravilhosa, uma segunda-feira incrível, e amanhã à noite a gente está de volta para conversar novamente e nos confraternizarmos, né? A gente já, de certa forma, a gente já está fazendo um pouquinho uma parte a gente já criou aqui um pouco de família aqui, né? Então, quando alguns de vocês assim não entram, tudo, eu vejo, observo, né? E faz falta, né? Então, já virou uma coisa meio de amizade, de carinho, né? Então, é bom quando vocês entram, e é bom saber que tem vocês aí para ouvir, né? E para a gente compartilhar. Então, uma semana maravilhosa, cheia de paz, cheia de alegria, e vamos cultivar o amor, né? Gente, até mais, uma ótima noite, muito carinho, tchau.